Fala, Isa! Oi, Marcelo, tudo bem? Pela minha primeira vez de novo gravando podcast. Olha lá, você fica só um dia, dois, uma semana sem gravar, já fica enferrujando aqui, ó. Já perde o costume. Vamos começar mais um podcast, Papo de Campo. Mais um. O pessoal já tava com saudade e a gente também, né? Lógico. E o tema de hoje, o que vai ser? Hoje a gente vai falar sobre por que os preços do gado caem. Esse que é o momento, um período que tem muita gente que tá sofrendo, que tá... A galera tá desesperada, na verdade. Exatamente. Né? O mercado tá, atualmente, o mercado tá derretendo, assim, fugindo até da média histórica, das previsões que existiam. Alguns analistas que estavam fazendo algumas projeções, eles falaram assim, poxa, a gente acreditava que ia chegar a tanto e a queda rompeu, vamos falar, passou da barreira do que estava acreditando. E quem sofre com isso é o produtor rural. Na verdade, quem sofre com isso, Isa, é o produtor rural desinformado. Então, o amador da atividade, todo amador em qualquer atividade, ele não está atento aos movimentos do mercado, se torna muito vulnerável. Né? Então, isso acontece... Quando eu estou falando de amador em qualquer atividade, eu estou falando até de qualquer carreira, de qualquer profissão. Não estou falando só do pecuarista. Eu vou citar um caso muito clássico para você sobre negócios e rupturas que tem nos negócios. Você é muito nova, mas antigamente, se perguntar pro teu pai, né, os carros eles tinham carburador. A maioria dos carros saiu de fábrica com carburador. Hoje é injeção eletrônica. Então, uma tecnologia, ela superou o tradicionalismo de muitos e muitos e muitos anos, né, foi lá e sumiu o carburador, criou-se uma nova tecnologia. Mas aí o que acontece? Antigamente, ainda quando eu era jovem, no meu primeiro carro tinha carburador. E existia os caras que eram especialistas em regular carburador. Que eles regulavam a mistura de oxigênio com injeção de combustível para o carro ficar andando mais ou para o carro ficar mais econômico. Enfim, os carburadores se desregulavam ou sujavam com combustível de baixa qualidade. Mas o que eu estou querendo chegar nesse assunto, de falar sobre ruptura de mercado, sobre riscos que todo mundo acontece? Se aquele cara que era o especialista em regular carburador não antecipou a mudança do mercado, sabendo que estava ali vindo uma nova tecnologia e que aquela nova tecnologia simplesmente acabou com o carburador, acabou com o mercado do trabalho dele. E se ele não estudou para virar agora um especialista em manutenção de injeção eletrônica, quer dizer, ele teve que trocar de atividade. Ele foi engolido. O mesmo aconteceu, ou está acontecendo com o taxista sendo engolido pelo Uber, ou com, sabe, a telefonista de antigamente, que tinha que ficar lá na cabine transferindo a ligação, lá na época dos nossos avós, né, que ia fazer uma ligação, o telefonista ligava aqueles cabos, você já viu fotos assim, sabe, acabou a telefonista, tanto que acabou até o telefone. Na minha casa nova eu não instalei telefone. Porque daí o pessoal fala, mas você não quer pegar no teu plano um telefone? Cara, não quero mais. É só celular. Acabou, né? Então, Isa, o que eu tô falando sobre o amadorismo, que ele é um risco para qualquer segmento. E na pecuária já estava muito previsto isso daí. Se o cara não sabia que ia acontecer isso, ele não fez as tarefas de base, realmente essa pessoa está sofrendo. Marcelo, então pra gente começar, vou te pedir uma explicação para uma pessoa mais leiga como eu. O que é esse ciclo pecuário e o mercado pecuário? Como que eles se interferem? Como que chegou nessa queda? Cara, quero entender um pouco. É muito legal, Isa. O que acontece é assim. Então, a cadeia produtiva da pecuária de corte ela é muito consolidada. Mas quando a gente analisa ela profissionalmente, nós temos distintas atividades dentro da cadeia produtiva. Então, nós temos o quê? Nós temos a fase da cria. Então, são propriedades que são especializadas ou que estão direcionando o seu negócio para terem matrizes, que são as vacas, né? A vaquinha. Olha lá a vaquinha com o bezerrinho. São propriedades que exploram a atividade do quê? De ter vaca, coloca com touro ou insemina, depende de como for feita a reprodução, produz o bezerro e vende, tá? Então, beleza. Essas propriedades vão estar vendendo o seu produto para uma pessoa que decidiu explorar um outro segmento da pecuária. A gente chama ele até tradicionalmente de invernista. O invernista é aquele cara que compra o bezerro e engorda ele até ficar em ponto de abate. A gente chama lá de boi gordo. Então, poxa, vai demorar alguns anos para acontecer isso,
um processo lento, muita carne que tem para colocar no animal, muito crescimento para ele chegar no peso-alvo de abate. E aí, beleza, chegou lá, matou, acabou o ciclo. Então, constantemente, tem uma pessoa produzindo e tem uma pessoa engordando. Essa daqui é a fábrica, é o mercado. Mas ele não é estático. O que acontece quando a gente fala de ciclo pecuário é que essa fábrica, ela não é 100% constante. E essa outra que compra para fazer o produto final também não é 100% constante. Existem forças no mercado que vão atuar sobre essa ou essa. E a gente, o que fala de ciclo? São variações de preços. Tem hora que o produto desse daqui, que é o bezerro, tá caro. E tem hora que o produto tá muito barato. Então, a gente fala de ciclo de alta quando a gente tá falando isso do bezerro. Do produto que o criador vende, do produto que o invernista compra, tá? Se a gente tá em ciclo de alta, quer dizer assim, esse produto tá caro pra caramba. Se a gente tá em ciclo de baixa, esse produto tá muito desvalorizado. O que leva, aí olha que loucura, o que leva uma hora o produto, ou um determinado tempo, o produto tá muito valorizado, Isa, e num outro determinado período ele tá muito pouco valorizado. É como se fosse um efeito gangorra, um estilingue. Mas a palavra gangorra acho que é até mais interessante. Ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. Então o que acontece? Quando esse produto está muito valorizado, demais valorizado, ele está caro demais, na cabeça desse aqui que compra, porque ele está botando dinheiro aqui, ó, ele começa a falar, poxa, minha margem está apertada, tá caro comprar, tá difícil. Então, o que ele faz? Uma parcela, não é todo mundo, uma parcela desses caras que só viviam de engordar, começam a falar assim, eu preciso comprar um produto mais barato. E como que eu vou fazer um produto mais barato? Ah, eu vou produzir o meu próprio produto. E aí ele começa a colocar fêmeas em reprodução, tentando produzir o teu bezerro mais barato. E esse é um mecanismo. Se aqui fica caro demais, ou novas pessoas vão entrar aqui achando que é uma excelente atividade, ou esse mesmo cara que compra vai começar a falar, vou produzir o meu bezerro. Porque, no fundo, é o quê? Tentar brigar por preço. Eu quero comprar com uma média mais baixa. Só que a hora que ele começa, muitos e muitos produtores rurais, Isa, fazendo isso, eles nem se conversaram. Por que é um efeito estilingue? É um movimento louco de mercado, de massa, que eles não todos eles sentiram a dor, todos eles estão procurando a mesma saída. Uhum. Quando eles começaram a colocar fêmeas em reprodução para produzir o seu bezerro, aumentou o volume de matrizes no rebanho nacional. Aumenta o volume de matrizes no rebanho nacional, que vai lá na frente, porque primeiro você tem que segurar elas, você tem que recriar elas, você tem que entorar elas, para elas ficarem gestantes, para elas parirem, para desmamar, para ter o produto. Não é uma mudança estralada de dedos. Por isso que a gente fala que o ciclo demora alguns anos. As mudanças do ciclo demoram alguns anos. E aí o que acontece? Quando você pega e essas vacas a mais começam a produzir, agora virou um efeito rebote. Porque tinha pouco produto no mercado, por isso que ele estava muito caro. Você está entendendo? Porque o mercado aqui estava disputando. Quando começou a produzir muito produto, a oferta... Olha lá, a gente vai voltar a estudar sobre uma disciplina que é macroeconomia, coisas básicas da economia, lei de oferta e demanda. Né? Talvez o Vinícius está estudando alguma coisa, eu deveria estudar isso no marketing. Tá? Mas aí qual é a grande sacada? Eu não sei você no jornalismo, mas eu aprendi, não foi na veterinária, tá? Eu estudei em outros lugares, porque hoje eu tenho que estudar negócios, eu tenho que entender. Mas o que acontece? Quando produziu muito, então aumentou a oferta. Se aumenta a oferta, tá fácil comprar. Se tá fácil comprar, eu vou falar... Agora esse cara aqui começa a falar assim, ou semelhantes dele começa a falar, não, você tá pedindo caro demais, não vou comprar. Aí ele fala, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. Faz o que com esse daqui? Obrigado a baixar. E aí aquele produto que era caro, como tem muita oferta aqui agora, começa a ficar barato. Fica barato, barato, barato. Aí qual é o efeito estilingue disso? Esse cara vive de vender. Se ele começa a vender um produto barato demais, qual é o problema lá na tua casa? Tua mãe tem uma indústria. Tem uma empresa de salgados, não é? Sim. Se tiver muita gente disputando aquele mercado e ela precisar baixar o preço do salgado dela, beleza, o custo de produção não mudou.
Ela compra a mesma farinha, ela tem a mesma energia, ela tem o mesmo trabalho, ela diminuiu a margem dela. O que acontece na sua casa, Isa? A gente empobrece. É verdade. Não é verdade? Porra, eu tô tendo que vender mais barato, eu não tô conseguindo produzir o mesmo dinheiro. Se eu não consigo produzir o mesmo dinheiro, eu não consigo sobreviver. E aí o que acontece? Ele não consegue sobreviver vendendo aquele bezerro barato. Consequentemente, ele tem que começar a vender uma parte das suas matrizes para completar o dinheiro da sobrevivência. Ele mata a vaca. Quando ele começa a matar a vaca, que é o que está acontecendo exatamente agora, começou ano passado, está rolando agora e ainda vai perdurar por um tempo. Muita gente tentando cobrir as suas contas, que o bezerro que ele produzia não consegue cobrir totalmente suas contas, vendendo, então ele tem que matar a matriz. Aí ele começa a engordar e matar, engordar e matar, engordar e matar. Criou um efeito rebote no mercado da carne. O que aconteceu com isso? O cara que estava aqui, ele vivia de vender boi gordo. E ele tinha o preço da arroba lá, tá? Só que como esse cara aqui começou a vender vaca, é mais carne no mercado. De macho que fêmea, é carne. Se ele começa a vender muita vaca, o preço da arroba despenca. Nós estamos agora na tempestade perfeita, Isa. É ótimo, quem sabe analisar o mercado. Nós estamos com um bezerro barato demais, muita gente não conseguindo sobreviver, muita gente vendendo vaca, muita carne sendo ofertada no mercado, porque boi que está sendo abatido, que normalmente é abatido, mais um volume muito grande de vaca sendo abatido para aguentar segurar a conta do cara. Esse enxame de carne no mercado faz o quê? Faz o frigorífico falar assim, cara, eu não preciso fazer força para comprar. Aí o frigorífico vai falar, eu pago pouco. Ah, o frigorífico é bandido de estar fazendo isso, é uma sacanagem, eles são tudo uma máfia. Não é, gente. Isso é lei de mercado. Sabe, o que eu fico bravo, Isa, quando eu vejo é alguém colocando a culpa no outro. Por você ser ineficiente na tua empresa ou na sua carreira, e você quer culpar agora porque inventaram a injeção eletrônica? O cara que mexia com o carburador agora vai culpar a injeção eletrônica? Não, se adapta. Então, qual é a grande sacada? Eu tenho que entender de ciclo pecuário, eu tenho que entender de mercado, eu tenho que entender para eu jogar a melhor jogada. Se eu em antemão sabia que o bezerro que muito bezerro ia ser produzido e que o preço ia cair e que depois muita vaca ia pro abate e eu sabia que a arroba ia cair, eu tive que me preparar. Sabe, nossos clientes são preparados porque a gente treina eles, a gente orienta eles, a gente mostra para eles qual é o próximo passo do mercado. E por incrível que pareça, Isa, esse passo é muito previsível. A gente sabe no ano que vem qual vai ser o próximo passo. É um efeito de manada. Então o que está acontecendo exatamente agora que eu falei que é tempestade perfeita? Bezerro barato, o cara não paga a conta, ele mata a vaca, é muita carne, a arroba caiu, prejudicou até quem engorda, tá todo mundo teoricamente chorando. Todo mundo sabia que, quem é especialista em analisar mercado, sabia que isso ia acontecer. Quem cuidou do caixa protegeu as suas contas, tá capitalizado, tá tomando menos porrada. É aquele cara que falava assim, eu ia trocar minha caminhonete. Não vou trocar, eu preciso manter o caixa. É aquele cara que falou, eu vou mudar minha casa. Não vou mudar minha casa esse ano, eu preciso tomar cuidado, eu preciso ter um pouco mais de segurança. O cara que não tem informação, que vai só sobrevivendo, ele torna muito vulnerável. Então esse cara que tá chorando, ele não sabia disso, mas o próximo passo já está programado. Por quê? Porque se tanta vaca está sendo abatida, diminui o volume de matrizes. Se diminui, olha o ciclo acontecendo. Previsão para o próximo ano, para os próximos 2 anos. Se o volume de vacas, então, foi muito grande que abateu, vai produzir menos bezerro. Se vai produzir menos bezerro, o que vai acontecer? O preço vai subir de novo. Então a gente faz isso aqui, um relógio, dá a volta. Marcelo, e apesar de a gente estar nesse momento louco, como você mesmo falou, isso já era previsto. Demais. Quem realmente buscou a informação e quis saber, buscou a ajuda de pessoas corretas, né, de pessoas que realmente entendem sobre isso, não está passando sufoco agora. Mas para as pessoas, para os produtores rurais se prepararem para o ano que vem ou para o próximo, alguma coisa, o que eles têm que pensar, o que eles têm que procurar, quais são as estratégias que eles têm que adotar para eles não sofrerem o que eles estão sofrendo agora, num período como esse? A primeira coisa que é básica dos negócios é entender do mercado que você trabalha. Quando você entende do mercado que você trabalha, como funciona a pecuária, como funciona o mercado pecuário, como funciona o ciclo, você vai se resguardar mais, você vai antecipar jogadas.
A segunda coisa que é extremamente importante, que muito pouca gente faz, porque também por uma questão de amadorismo, é controlar a sua ganância, controlar o seu estilo de vida. Isso quer dizer o quê, Isa? Isso quer dizer assim, tenha dinheiro guardado. Quando eu falo ter dinheiro no caixa, é ter dinheiro no banco, é ter dinheiro na aplicação. A empresa é dona do dinheiro. A pessoa tem que desapegar. Não é aquela coisa de, eu vendi um caminhão de boi, agora então eu vou viajar, eu vou trocar o carro, não sei o que lá. Meu, quanto que a empresa precisa ter de caixa para sobreviver? Eu vou te dar um exemplo mais simples. Por exemplo, você é solteira, é nova, tá namorando ainda. Sim. Então, com um determinado volume financeiro hoje, você vive. Beleza. Mas você começa a ficar preocupada e falar, putz, olha, o mercado é muito volátil, sabe? Mudou de governo, tem um monte de coisa, não sei o que lá. Pode ser que tenha um desemprego, pode ser que tenha inflação. Aí você vai começar a falar assim, eu tenho que ter uma reserva. Então, olha o exemplo que eu tô te dando. Aí você vai falar assim, tá, qual é o tamanho da reserva que você tem que ter, Isa? Proporcional ao seu estilo de vida. Pô, você é solteira, mora com o pai ainda, não sei o que lá, tua reserva é pequena. Isso aconteceu comigo. Então, vou mudar o filme agora. Vamos falar o que aconteceu comigo. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, a minha preocupação era a mesma. Eu falei, cara, preciso ter uma reserva aí, tipo, sabe, se eu parar de fazer o que tem, se um cliente não me chamar, se eu demorar para achar outro. Então, talvez R$1.000 na poupança, R$2.000 na poupança, estou citando, né? Não precisa ser na poupança, guardados, me atende num período de escassez, num período de dificuldade. Quando eu decidi, olha lá, porque as empresas mudam de tamanho, elas crescem. Quando eu decidi casar, aí, pô, R$1.000, R$2.000 não dava mais, porque, cara, é o Marcelo e a Fran. Você tá entendendo? Tipo, sim. Tá, tudo bem que ela faça o dela, mas vamos lá, o conjunto do casal daí, ou essa empresa, esse negócio que somos nós dois, esse reserva de emergência teve que crescer. Quando a gente decidiu ter, sei lá, talvez eu guardei R$10.000. Quando eu decidi ter o primeiro filho, isso é pra quem faz planejamento, Thaís, eu tô querendo te dar uma puta dica. Sim, bicho. Quando eu decidi ter o primeiro filho, e eu que sou um cara super preocupado, cara, 10 pau não dá mais. Porque tem que garantir eu, a Fran e mais o meu filho. Quando eu decidi ter o segundo filho, a minha reserva também teve que mudar. Tem que ser proporcional à manutenção da meu estilo de vida, da minha casa. Quando eu decidi montar uma empresa e ter não sei quantos funcionários rolando, cara, eu também tenho que ter uma reserva proporcional a isso. Você quer que eu chegue pra você aqui amanhã e fale assim, não dá, não vou te pagar? Deus me livre. Deus me livre! Não é verdade? Sim. Então o que é que o empresário tem que fazer? O empresário tem que ter caixa. E o produtor rural, ele está muito pouco acostumado a ter caixa. O produtor rural, na sua modo operante tradicional, ele pensa assim, a minha poupança está no pasto. E o pior é que a maioria deles, eles vendem animais porque tem conta para pagar. Tipo, esse mês, é hora de pagar as contas. Ou eu tenho que pagar um caminhão de sal. Aí eu tenho que vender animal. Muito pouco deles vende animal porque está pronto o animal. Pronto. Tipo, não interessa que eu já tenho dinheiro. Esse aqui tá pronto, eu vendo e venho com outros animais. Então, tudo é uma questão de modelo de estratégia. Se eles começarem a aprender melhor a dinâmica de controle financeiro de empresas, análise de mercado, criação do caixa, eles não passam dificuldade. Isso é uma coisa que a gente vem batendo na tecla sempre, né? Sim. Planejamento, controle financeiro. Olha, agora aqui, antes da gente começar o podcast, eu tive uma reunião com a galera do administrativo da minha empresa, né? E eu estava justamente falando isso para eles, não é diferente. Eu falei, gente, não dá para tocar uma empresa, né, um negócio, por mais que ele está no azul hoje, que ele está lucrativo, na situação de amadorismo. Eu não posso propagar a mensagem para os meus clientes que eles têm que ser eficientes em controle financeiro, que eles têm que saber fazer gestão, que eles têm que olhar relatórios, se eu não faço aqui dentro. E eu sentei aqui para, vamos falar assim, apertar alguns parafusos. Porque eu estava justamente falando assim, cara, e aquele relatório que nós estamos deixando de olhar? E aquele número que não sei o que lá? E a gente às vezes acha que só o fato de estar no azul tá bom. Peraí, eu estou deixando dinheiro na mesa, ou eu estou deixando de colher oportunidade, ou eu estou deixando de ser, para mim a palavra aqui, eu tenho que fazer uma próxima camiseta, eu quero que você me lembra, a próxima camiseta tem que estar escrito autocompetidor. Eu tenho que ser um autocompetidor. Todo empresário tem que ser um autocompetidor. Você tem que ser uma autocompetidora.
Porque pessoas que são autocompetidores sempre estão buscando se superar. E aí é um crescimento. E é olhando para si, né? Não não é olhando pra terra do vizinho. Não é olhando na terra do vizinho. É olhando para si. Ô Marcelo, e essa alta e essa baixa que acontece, eles têm um período específico para acontecer ou... Perfeito sua pergunta. Normalmente leva alguns anos, né? Então, quando tá agora na baixa para chegar na próxima alta, não é tão rápido, porque demora. Lembra que eu te falei, por exemplo, agora, ó, o cara não tá conseguindo pagar a conta. Aí ele começa a vender vaca. Até um monte de gente vender vaca, até faltar bezerro, né? Até fazer todo esse movimento, demora 2, 3, 4 anos. Aí a gente vê o outro lado, vai lá atrás. Aí ficou caro. Até o cara do outro lado achar que tá caro. Até ele segurar a própria matriz. Até essa matriz emprenhar. Até ela parir. Até desmamar. Para ter uma nova super oferta de produto que vai forçar a baixa, demora anos. Então a gente tem que olhar onde a gente está agora, qual foi os movimentos que ocorreram nos últimos anos, em virtude disso daí, quando que começou a disparar, por exemplo, o abate de vaca aumentar. A gente olha números estatísticos, quem analisa, tô colhendo informação lá com o IBGE, com as indústrias frigoríficas, com o mercado, tá matando muito, não tá matando muito, como que tá a escala de abate? Várias informações do mercado nos falam como que tá indo. Então aí eu começo a saber aonde a gente está e qual é a previsão do próxima jogada, quando ela vai acontecer. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, demora alguns anos. Então a gente tem normalmente, os ciclos até mudaram. Antigamente uma mudança de ciclo demorava 12 anos. Tá? Hoje se encurtou muito. Por quê? Porque a cadeia produtiva está muito mais eficiente. Então a gente consegue engordar mais rápido um boi. Depois que vendeu, a gente não consegue mexer na gestação da vaca. E a gente muito pouco consegue mexer no período entre o parto e a desmama. Normalmente, tradicionalmente, entre 7 e 8 meses. A não ser que um cara faça desmama precoce. Mas vamos lá. Se eu não consigo mexer na dinâmica da cria, mas na parte aqui, depois, que é da recria e engorda, essa mudou muito nas últimas décadas. Um animal que o meu avô demorava 7 anos para matar, meu pai matou com 4, 5 e nós estamos matando com 2,5, 3 hoje. Por quê? Porque é de genética, porque melhoria das pastagens, de manejo, nutrição, esse monte de mudanças dentro dessa cadeia aceleraram o processo. Isso encurtou o ciclo. Agora eu vou te falar uma coisa que não está na tua pauta de pergunta e que é uma coisa difícil e talvez até mesmo produtores rurais não tenham, a grande maioria dos produtores rurais não tem essa consciência. Um dos fatores que estragou o mercado, por exemplo, na época do meu avô, gado valia muito mais, o pecuarista era muito mais rico. E é verdade, tá? Então, lá atrás, na década de 70, na década de 80 e até metade dos anos 90, quem mexia com gado ganhava muito dinheiro. E hoje ganha-se proporcionalmente muito menos. E a grande culpa disso daí chama-se tecnologia. Olha que loucura! Ao mesmo tempo que ela é boa, ela é ruim. Ao mesmo tempo que ela é boa, ela é ruim. Sabe por quê? Porque ela acelerou o processo produtivo. E quando a tecnologia acelerou o processo produtivo, ela jogou muito mais carne no mercado. E, consequentemente, essa carne fica mais barata. Você, dona de casa, pode estar reclamando que a carne está cara. Mas era para ela ser muito mais cara. Muito, 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 muito mais cara. Então, o que acontece? Quem que tornou a carne mais barata? Volume. E quem que trouxe volume? Tecnologia. Então a gente andou na contramão, a gente desenvolve uma coisa que às vezes atrapalha a gente. Que loucura, né? É igual a tecnologia hoje, por exemplo, de a gente falar, obesidade é um problema de população. A gente faz muito menos exercício, a gente anda muito menos. A droga do controle remoto é uma tecnologia que me faz levantar menos para ir lá trocar o canal da televisão. Consequentemente, eu estou gastando menos energia. Consequentemente, eu estou ficando mais obeso. A tecnologia, acelerando a produção de carne, estragou o próprio mercado do pecuarista. Não estava na tua pauta isso daí. Não, isso não estava. E hoje você aprendeu uma parada nova. Então a tecnologia é ótima, mas cuidado com a tecnologia. Porque ela vai atrapalhar cada vez mais o seu
segmento. Marcelo, você falou muito dessas informações, né, que as pessoas elas têm que buscar, e isso a gente vê que além dos nossos clientes, os nossos alunos também têm acesso a essas informações, que eu vejo até aquelas planilhas que são enviadas a cada 15 dias, Sim. com o preço da arroba, do mercado, com a de taxa tudo. de relação troca, análise de mercado. Hoje mesmo, dentro do nosso grupo de discussão, eu peguei informações sobre escala de abate, mandei para a galera, para todas as regiões do Brasil. Poxa, como que tá na tua região? Você quer ver uma pergunta que você talvez esteja na tua pauta aí? E você fala assim, e aí? Vai subir ou vai baixar o preço da carne? Você tem que me perguntar isso daí. E eu vou te responder com total segurança. Não vai subir. Como que eu sei que não vai subir? Eu olho a escala de abate. O que é escala de abate? Escala de abate quer dizer quantos dias o frigorífico já tem de carne comprada. Marcelo, mas como que você puxa essa informação? É assim, ó, liga no frigorífico. Não sou eu que faço, tá? Tem gente que faz esse tipo de serviço. E a gente já pega os dados. Liga no frigorífico e fala assim, eu tenho gado para matar. Quando a gente fala que a escala tá curta, extremamente curta, o cara fala assim, mata amanhã. Você imagina o que é para o frigorífico, tá tão desesperado, porque ele tem que encher. Todo dia tem funcionário, ele tem que estar produzindo. A máquina dele é, tipo, não posso parar. Se a escala tá curta, o frigorífico fala, eu pago o que você quiser. Eu pago o que você quiser, eu pago mais. Aí você fala, não sei o que lá. Então a escala curta, normalmente a escala curta é de 1 até 5 dias. Nós estamos falando de escala bem curta. Ele está comprando assim, ó, eu não tenho tanta folga. A escala média agora, hoje, está acima de 8, não mais de 9, 10 dias. Tem lugar com 16 dias de compra. Quer dizer, se o frigorífico tem 16 dias de compra garantido, e você liga para ele e quer vender, quer dizer, e ele vai falar, só vai matar daqui a 16 dias. Ele está confortável, ele fala para você, eu pago menos. E se ele não vender para você, ele tem margem para tentar o próximo. Ele tem margem para tentar o próximo. Então, é muito interessante analisar o mercado. O que nos fala se vai subir ou vai descer no imediato é a escala de abate. Vamos ficar ligado então, gente. Sim. E a galera que trabalha no segmento tem que olhar essa informação. Não adianta ficar me ligando, ou ligando para alguém, ou conversando nos grupinhos, e falando assim, sobe ou não sobe, sobe ou não sobe. Cara, pega a escala de abate da tua região e fica sabendo do teu estado como tá. Escala de abate longa, meu amigo, não vai subir. Pronto, acabou. Pra que alguém vai pagar mais? Porque te ama? Não. Nada chega de mão beijada. Então, o pessoal tem que se esforçar para saber das informações, né? Dá uma ligada, pesquisa, segue as pessoas que estão ligadas nesse assunto, que explicam, né, a fundo sobre esse assunto. Segue o Marcelo Costa. Segue lá, clica no botão. E falando em seguir, eu vou te falar agora uma pergunta de uma seguidora que a gente recebeu, que abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram. E para quem não segue ainda, prof.marcelocosta. Quem mandou a pergunta foi a Ana Cristina. Legal. Vou emendar com a pergunta que eu ia fazer e ela fez, mas vamos lá. Já chegamos no final do ciclo de baixa? A resposta é não. Por que não chegamos no final do ciclo de baixa? Ela fez uma pergunta muito interessante. Talvez ela esteja desesperada ou ela só é alguém que está analisando o mercado. Mas o que ela quer saber? Todo dia eu estou ouvindo que a arroba está caindo, ela não está sustentando. Isso é ciclo de baixa. Já caiu demais, tá? Já caiu muito. Do que foi o pico de alta para agora a retração foi histórica. Quer dizer, o produtor rural tá chorando. O pecuarista tá chorando. Eu vi que foi a pior, né? De todas. A pior. Essa. Tá, mas era previsto também, porque anterior a isso foi a maior retenção. Proporcionalmente a uma retenção muito, muito alta, uma queda muito grande. Sim. É um efeito bumerangue. Mas aí o que acontece? Qual é a resposta verdadeira para a pergunta dela se já chegamos no fim do ciclo de baixa? Por que a resposta é não? Porque as escalas estão muito longas. Se as escalas de abate estão muito longas, tem muita gente vendendo carne. Se tem tanta gente vendendo carne, está pressionando o preço para baixo. Mas quer dizer assim, é muita gente ainda tendo que vender vaca. Então, não chegamos no fim. O fim está mais um pouquinho para baixo. E a gente pode falar a previsão de a previsão é que 2025 o preço sobe. Nós estamos em 2023. Nós temos o resto do ano de 2023 para procurar aonde é o fundo do poço. Nós temos o ano de 2024 para andar de lado para no ano de 2025 subir.
Aí quando você entende o movimento do ciclo pecuário, você vai entender o efeito de onde, por que vai acontecer isso daí. Mas definitivamente pode ser que pare de cair semana que vem, amanhã, mês que vem, ou pode ir até dezembro caindo. Nós não sabemos aonde está o fundo. Porque eu não tenho informação de todo mundo que está vendendo e como está o estoque de todo mundo. E como está a coisa. Mas assim, o que está acontecendo? Que nós estamos fazendo a leitura aqui agora. Tipo, é muita gente vendendo, as escalas estão longas, o mercado está sendo pressionado, frigorífico vai jogando para baixo o preço. Vai jogando para baixo o preço. E aí depois, Isa, alguns fatores agravantes que interferem nesses negócios de preço e tudo, é a economia do país, é a economia mundial, preço do dólar. Por exemplo, dólar, olha lá que loucura. Se o dólar sobe, você acha que é bom ou ruim? Se você tá querendo ir pra Disney e o dólar sobe, é bom ou ruim? É ruim. É ruim, porque, tipo, cara, tá caro o dólar. Como que eu vou comprar dólar pra ir pra Disney? Então, quem tá pensando em fazer compras ou viagens pro exterior, a subida de uma moeda, né, a valorização ou a desvalorização, né, da nossa moeda, desvalorização no caso, porque ela ficou, perdemos poder, subiu o dólar. Cara, é ruim para quem quer viajar. Para a exportação é bom. É ótimo. Por quê? Porque o cara de lá tá com muito poder. Sim. Ele gasta pouco dinheiro, com pouco dólar ele compra muito aqui dentro. Então quando o dólar sobe, a exportação nossa alavanca. Quando o dólar cai, se ele caísse, e se o dólar voltar a R$1? Quem quer ir pra Disney tá sonhando com isso. Nunca vai acontecer, a não ser que o governo queira, né? Porque o governo controla câmbio. Mas eu tô falando assim, o efeito disso é que, pra quem quer gastar dólar fora, tirar dinheiro para fora do Brasil, seria maravilhoso. Mas a exportação nossa, o importador perde poder de compra. E aí a gente vende menos para fora. Então olha lá, não é só ciclo pecuário que tá mandando, é câmbio, é economia mundial. E aí nós estamos falando de China entrando em recessão imobiliária, Europa com problemas de inflação, Estados Unidos com problemas de inflação, fazendo uma briga lá, todo mundo aumentando o juro, tal. Cara, mas eu sou só um produtor rural, como que eu tenho que olhar tudo isso? Eu nunca pensei que eu tinha que olhar para economia da China. O que a China tem a ver com as minhas vaquinhas? Meu amigo, qualquer borboleta... Efeito borboleta, já assistiu esse filme já? Já. Ou esse livro? Há muito tempo. O bater da asa de uma borboleta aqui vira um furacão a 2.000 km de distância. A propagação da onda. O que está acontecendo lá naqueles mercados vai influenciar na economia mundial, vai influenciar no nosso dólar e vai mexer na nossa cadeia. Cara, é muito louco. E sabe o que é mais louco de falar isso, Isa? O quanto a gente é burro. Sabe por quê? Porque você tá lá, tipo, fiz veterinária, não aprendi nada disso. Ou aprendi a tocar, aprendi a inseminar, eu falo pro produtor rural que ele vai inseminar, que vai ter mais preenche, que vai ganhar menos dinheiro, mais dinheiro, sei lá. Tudo balela. Negócios é outras coisas que nós temos que estudar. Aí você estudou jornalismo, vou fazer uma pauta, não sei o que lá, você não aprendeu a analisar mercado, você não sabe de economia mundial, sabe? Daqui um dia, sei lá, parou de imprimir jornal e você tá ali, eu amo jornal. Se fudeu, nego. Né? Tipo, é o carburador. Né? Então a gente tem que estudar muita coisa, como a gente é burro. E aí então o produtor profissional, ele tem que pautar os negócios deles em cima de informações de mercado. Ele tem que ser muito profissional em saber como funciona o seu segmento e as interferências que vêm de fora, para não ser engolido. Essa é a grande sacada. Então quem está fazendo esse dever de casa não está chorando. Bom, e quem está querendo fazer o dever de casa também é o Thiago, que ele mandou uma pergunta na nossa caixinha de perguntas, e ele pergunta justamente sobre a valorização dos animais após esse período de queda. Ele fez uma afirmação primeiro. O mercado está no fundo do poço. Tá, ele acertou. E ele fez a pergunta: a probabilidade dos animais comprados agora sofrerem valorização é grande? Sim, a resposta é perfeita. Por quê que a valorização é grande? Porque o ciclo entre a compra do animal, o animal jovem, estamos falando do animal jovem, né? O bezerro lá que o invernista comprou para recriar. Ele não vai matar esse animal daqui a engordar esse animal, a não ser que ele confine, mas ele normalmente, o modelo principal do Brasil é a produção a pasto. Esse animal não vai ficar pronto em um mês. Esse animal não vai ficar pronto em 6 meses. Esse animal vai demorar 1, 2, 3 anos para ficar pronto. Então, se a gente vê que, olha, lembra que eu falei 2025, 2026? Que
que nós vamos pegar o ciclo de alta, Sim. quem está comprando agora está com sorte, está comprando barato. O cara que tem bala na agulha, agora é momento de compra. Compra de animal jovem. Por quê? Porque vai passar aquele 1 ano, 2 anos, a hora que você for pegar 25, 26, nós mudamos o ciclo. Aquele efeito bumerangue. E aí sim, a arroba vai estar cara, porque menos vaca foi batida, a arroba vai subir, bezerro vai estar caro. Então, para quem botou dinheiro na atividade agora, pensando no dinheiro, Marcelo, eu boto dinheiro no banco agora, eu tenho pasto, minha fazenda está meio ociosa, eu tenho dinheiro lá aplicado no banco, eu tiro do banco e coloco em gado ou deixo no banco? Agora, tiro do banco e coloco em gado. Porque essa valorização no período de 2 anos vai ser muito grande. E para a gente finalizar, Marcelo, após essa queda, para os produtores rurais que sofreram com isso, o que eles podem fazer para se recuperar? Perfeito e muito difícil. Eu não li tua pauta, né? Para pensar. É ótimo isso daí. Após essa queda, o que fazer para se recuperar? Eu acho que vai depender do tamanho da porrada que você tomou. Porque, tipo assim, nós temos gente que tá conseguindo sobreviver, tá assim, ó. Sabe? Tá conseguindo sobreviver. E nós temos gente que tá realmente afogando. Porque já vinha descapitalizado. Esse é o grande problema. É que nível que tá o teu negócio? Já tem um histórico, né? E lógico, tem gente que é capitalizada e esse daí não tá tomando tanta porrada, esse daí é o que mais ganha. Eu acho que a grande sacada que eu posso falar para essas pessoas, quando você faz um plano de negócio, você encontra a resposta de qual atividade você vai estar, a maioria está explorando atividades erradas. Ou está explorando errado a própria atividade. Tá tendo custo muito alto, tá caindo na armadilha do mercado, tá se auto-enforcando. Aquele cara, você quer ver uma coisa, Isa? Se o cara reformou pasto nos últimos 3 anos, ou se ele vai reformar no ano que vem, aceita que você não sabe mexer. Aceita que você tá gastando dinheiro errado. Se você caiu em outras N armadilhas que tem ali, que você poderia sabe, olha, puta, não precisava ter gastado com isso. Aí que tá o grande problema. O produtor rural normalmente gasta muito errado. Então, se ele aprende a tocar melhor a atividade dele, e se ele, principalmente, explora a melhor atividade, aí ele sai desse problema. Bom, então a gente faz isso, tá? Com nossos clientes. Sim. A gente faz isso. E dói neles ouvir. Porque às vezes a gente mostra pra eles eu chamo de plano de voo, que ele não estava preparado. E aí você fala assim, ó, cara, pô, você estava tomando a vida inteira nessa xícara, mas a grande sacada é que essa xícara não é boa. E nós temos que te dar um copo agora. E mudar é muito difícil para as pessoas. Mudar é muito difícil para as pessoas. Eu falei isso para minha esposa na reunião que a gente estava tendo aqui hoje. Eu falei para ela, deixar de ser veterinário um dia foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Olha lá, eu tô trazendo para o meu mundo. Quando eu decidi que eu ia trabalhar com negócios, quando eu decidi, que enxerguei que o crescimento de carreira melhor para a família, para financeiro e tudo, era trabalhar com negócios, era continuar trabalhando no agro, mas mudar o papel e trabalhar de uma maneira diferente, foi difícil para mim. Porque eu passei muito tempo construindo aquela outra carreira. Isso acontece com o produtor rural ou com qualquer dono da padaria, sabe? Tipo, que ele tá ali sempre fazendo a mesma coisa e de repente alguém fala, cara, dá uma olhada aqui, ó, isso aqui não é tão bom. E é difícil. Então, de verdade, Isa, quem vai crescer é quem tem estômago para ouvir e fazer a mudança. E paixão não enche barriga, né? E paixão não enche barriga. Ó, perfeito. Paixão não enche barriga. Bom, acho que pra gente finalizar, acho que deu pro pessoal entender, né, que é possível você ter previsão das coisas. É possível não, você com certeza. Exatamente, essa é a palavra. Científico, né? E é o que você falou, você perguntou, né? A nossa pauta era porque os preços caem, sabe? Os preços caem porque existe movimento de mercado. Eu quero finalizar de novo, eu já falei em alguns conteúdos meus aqui. O tanto que é a importância das pessoas que estão vendo esse nosso podcast, essa nossa gravação, de ele entender o tempo todo que você está num jogo. Esse jogo é um tabuleiro de xadrez. E você é um jogador. Você tem o poder, Isa, de escolher aonde você vai mover tua peça. E que quanto mais, olha ali que está a expertise, quanto mais você entende do jogo e mais você conhece o teu oponente, que é o mercado, você antecipa a jogada dele. Cara, jogo de estratégia é isso. E no mundo dos negócios, o que a gente faz?
Estratégia. A gente conhece o mercado consumidor, nós conhecemos a cadeia produtiva, nós conhecemos os movimentos do mercado e eu jogo com isso. É aí que mora o empresário de sucesso. E quem não sabe fazer isso é vulnerável e vai tomar pancada. Então é hora de vocês darem o primeiro passo, né? Quem ainda não deu. Busque conhecimento. Busque conhecimento, busque informação. Continue seguindo a gente, muito conteúdo, muito podcast, muita publicação, né? Por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é isso. Alavanque a sua fazenda, transforme uma empresa, né? Transforme uma fazenda comum numa empresa altamente lucrativa ou mude a sua carreira no agro para ter uma carreira que voa. Fechamos. Obrigado. Gente, um abraço. Mais um podcast Papo de Campo. Vejo vocês na próxima semana. Até a próxima. Fui.